Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem. Este é o canal Louvai o Coração de Maria, onde o coração de Maria se torna o seu refúgio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amigo, minha amiga, estamos em mais um vídeo do nosso playlist Os Santos e a Devoção Mariana. Hoje nós falaremos de um modo muito especial sobre São Maximiliano Maria Kolbe, outro santo polonês com uma espiritualidade mariana riquíssima. Certamente você já ouviu falar sobre ele. Até mesmo porque o dia da sua memória coincide em ser um dia dentro da Semana da Família, aqueles dias subsequentes ao Dia dos Pais. Então sempre comemoramos o dia de São Maximiliano, Marte e confessor da fé. Pois bem, antes de Maximiliano se chamar Maximiliano, como era de praxe antes do Concílio Vaticano II, ele tinha outro nome, chamava-se Raimundo. Quando eu descobri que o nome dele era Raimundo, eu pensei, nossa, se fosse no Brasil, a gente ia dizer que ele era do Nordeste, né? Mas não. Sua família o batizou como Raimundo por causa de algum santo conhecido como esse nome. Como o povo polonês é muito católico, eles colocavam nos seus filhos nomes de santos, para que pudessem comemorar o seu onomástico. Raimundo fazia parte de uma família também de muita fé, sua mãe, seu pai, junto ali com seus irmãos, sempre foram de rezar juntos, de ter os conhecimentos, os principais conhecimentos da fé no seio familiar mesmo. Só que havia uma diferença entre Raimundo e seus irmãos, porque Raimundo ele era mais vivaz, aquela criança mais assim irrequieta, mais um pouquinho mais difícil de lidar com ela devido ao seu ânimo ser mais exaltado. Então um dia sua mãe chamou a atenção de forma assim um pouco mais dura de Raimundo porque ele havia feito alguma coisa errada. E a mãe dele perguntou: "O que vai ser de você, meu filho?" E como uma criança assim, mesmo sendo tão vivaz, mas ele era muito reflexivo, muito pensativo em relação a tudo que a sua mãe falava para ele, as pessoas mais velhas. Sua sensibilidade mesmo. Uma frase que poderia parecer corriqueira levou Raimundo a refletir longamente. Ele se recolheu para um cantinho, onde, como era de costume, as casas tinham seus oratórios, e essa mesma pergunta que sua mãe fez para ele, Raimundo perguntou para Nossa Senhora. Em um momento de oração perguntou para ela o que seria dele, que aquilo assim impactou seu coração. E quando ele fez essa pergunta, Nossa Senhora apareceu para Raimundo, que é uma imagem muito conhecida quando vem Nossa Senhora apresentando duas coroas para São Maximiliano. Você se recorda dessa imagem? Uma coroa branca e uma coroa vermelha. Então, quando Raimundo perguntou isso, e Nossa Senhora lhe fez também uma pergunta: qual dessas você escolhe? A branca representaria a pureza, que ele daria o seu testemunho da fé sem o derramamento do sangue. E a vermelha simbolizava o martírio. Então, Nossa Senhora lhe dá essa liberdade. Você me perguntou o que você deseja ser, então aqui tem uma proposta. Qual que você escolhe, a branca ou a vermelha? E Raimundo, tão novinho, tão puro, tão sensível para as coisas de Deus, escolhe ambas.
Ele escolheu as duas, porque certamente deve ter pensado: se Nossa Senhora está me oferecendo, então ambas são boas coisas. É da vontade do Senhor que eu as escolha. E mais para frente, né, aquele caso ficou assim, no coração de Raimundo para sempre. Esse acontecimento, a mãe dele percebeu a sua mudança de comportamento, ele havia ficado mais introspectivo, mais fervoroso, praticando pequenos atos assim de humildade e aumentando a sua fé. Depois disso, né, a mãe ficou tão impressionada que perguntou para Raimundo o que tinha acontecido. E somente a sua mãe ficou sabendo desta aparição. Então, Raimundo foi crescendo, ninguém nem imaginava que ele havia tido um colóquio com a Virgem Maria. E quando ele já era um adolescente, ele sentiu-se chamado para a vida religiosa e ele decidiu ingressar na Ordem dos Frades Menores Conventuais, na Polônia. Então, iniciou todo o seu processo de formação e, como noviço, ele recebeu o nome de Maximiliano. Tinha o seu sobrenome, Kolbe, e ele recebeu o nome de Maximiliano. Frei Maximiliano sempre se destacou, não apenas pela sua piedade, mas também pela sua inteligência. Maximiliano era um homem que via longe, muito sagaz, muito além do seu tempo. Sou apaixonada por Maximiliano porque ele é meu padroeiro. Então, ele sempre se dedicou muito aos estudos, sabia que era a sua missão como frade receber tudo aquilo ali com gratidão e corresponder ao que a ordem esperava dele. E ainda muito jovem, sugeriram que ele fosse a Roma para estudar. E em Roma acontece também um ponto muito importante da vida de Maximiliano. Lá ele fundou a Milícia da Imaculada. Conhecem esse movimento? Então agora vocês sabem onde se deu. No ano de 1917, em Roma, Frei Maximiliano reuniu-se com alguns confrades e deu início à milícia, que tinha por objetivo fazer com que mais almas se aproximassem de Deus pela devoção mariana. E tinha esse compromisso de se consagrar a ela, de rezar sempre a oração de consagração, de carregar consigo a medalha milagrosa, ter o seu nome inscrito lá na lista das pessoas que são chamadas de milicianos, com esse compromisso de propagar a devoção à Virgem Maria, tudo consagrar a ela. A milícia teve um início muito simples, muito humilde, mas rapidamente se espalhou com este objetivo, de rezar pela conversão dos pecadores, de levar mais almas a Deus, de espalhar esse amor à Virgem Maria. Então, se até hoje você não sabia onde que deu início a Milícia da Imaculada, foi com São Maximiliano Maria Kolbe. E também, como Frei Maximiliano tinha assim grande visão, ele queria fazer com que os meios de comunicação fossem usados para a maior glória de Deus e da Imaculada. O lema de Maximiliano era: Maria é o nosso ideal, a Imaculada é o nosso ideal. Então ele tinha essa sede. Aquilo que as pessoas viam como algo pecaminoso, os meios de comunicação que transmitiam muitas notícias distorcidas, coisas assim escandalosas, Maximiliano pensava: não, que tudo seja para a glória de Deus. Podemos usar estes mesmos meios para levar a palavra do Senhor, para que as pessoas possam amar a Virgem Maria. Então ele tinha essa sede e, com todas as permissões necessárias dos seus superiores, ele usava tudo aquilo que estava ao alcance de suas mãos. E foi desta forma que surgiu também o Cavaleiro da Imaculada, essa revistinha tão bonita que nós tivemos conhecimento pelo Jardim da Imaculada, pelos frades menores conventuais. Então ele sempre tinha essa iniciativa de usar destes meios, mesmo sem ter nenhum centavo no bolso, porque ele confiava na providência divina.
E com máquinas velhas de tipografia deu início a esse projeto, que era o Cavaleiro da Imaculada. E do nada, quando menos esperavam, tinha uma tiragem de não sei quantos mil exemplares que eles distribuíam para as pessoas, para que elas pudessem ter acesso às verdades da fé. Foi um meio muito eficaz que Maximiliano encontrou para chegar a todas as famílias ali daquela redondeza de onde estava o convento. E eles faziam questão de entregar a revista nas casas onde a família era mais numerosa, onde tinham muitos filhos. E era por meio disso, da revista, que se fazia a propaganda vocacional. Muitos rapazes ingressaram na Ordem dos Conventuais, encantados com a pedagogia de São Maximiliano, com o seu amor à Virgem Maria. E dessa forma, porque o projeto dele já não cabia dentro do convento onde ele morava, teve que ser aumentada, as instalações tiveram que ser aumentadas, então ele se transferiu para um outro convento e foram chovendo vocações, cada vez mais chegavam essas vocações. E nesse centro lá onde se distribuía a revista, acabou surgindo a Niepokalanów, que traduzindo para o polonês seria meio que como Jardim da Imaculada. Foi por meio deste lindo local dedicado a Nossa Senhora que tantas pessoas se aproximaram novamente de Deus. Muitas pessoas da redondeza, do povoado, participavam da Santa Missa ali, deslumbrados pelo modo como Maximiliano dirigia toda aquela obra. E então, para o cumprimento daquilo que a Virgem Maria tinha falado, estourou a Segunda Guerra Mundial. E nós sabemos que em momentos assim, todas as pessoas que têm espírito de liderança, que são mais inteligentes, né, que são pessoas de influência, são visados. Maximiliano Maria Kolbe também foi muito visado, porque ele tocava uma grande obra, ele liderava muitas pessoas, centenas e centenas de irmãos, era muito conhecido. Então a polícia alemã sempre estava no encalço de Maximiliano Maria Kolbe. E num desses dias, em 1941, a polícia alemã chegou até Niepokalanów e aprisionou Maximiliano. Maximiliano que por toda a sua vida dedicou-se aos irmãos. Toda a sua vida. Como um pai mesmo, sabe? Como um guardião que amava cada um daqueles frades como seus filhos. Com amor de pai e de mãe. Muito dedicado em tudo. Tirava da sua própria boca o que comer nos tempos difíceis e distribuía aos seus irmãos. Não permitia que ninguém fosse privado de uma boa alimentação, porque o trabalho era duro. Mesmo em tempos assim de grande rigor ascético, de penitências, ele sempre enfatizava que os seus frades, os seus irmãos tinham que estar bem alimentados. Ele foi levado, foi aprisionado. Teve mais de uma vez em que foi aprisionado, mas na segunda vez não teve volta. E lá, foi para o campo de concentração, na verdade. Os tão famosos, né, para não dizer o contrário, campos de concentração. E ele foi parar em um dos piores, de Auschwitz. Neste campo de concentração, os trabalhos eram forçados, a alimentação era inadequada, os castigos terríveis, as coisas mais estranhas e macabras aconteceram nesses campos de concentração. Os sobreviventes que o digam. E lá havia como uma represália que cada preso que conseguisse fugir, que 10 outros presos teriam que substituir aquela pessoa que havia fugido, dentro de um bunker, dentro de uma salinha, para morrerem de fome. Então, houve um dia que um prisioneiro fugiu e 10 foram escolhidos. Havia aquelas fileiras das pessoas em posição de sentido e o oficial foi escolhendo aqueles que ele desejava, né, na mente dele, dos seus devaneios, achava que deveria morrer. Foi escolhendo e quando completou o número, não carregavam mais em si nomes, eram apenas números.
este homem caiu no chão em prantos pedindo misericórdia, porque ele era um pai de família, que ele tinha uma esposa para cuidar, filhos para acompanhar no crescimento. Implorava misericórdia. E o inacreditável aconteceu. Maximiliano, número 16.670, saiu da sua fila, o que era inadmissível, porque quem saísse da fila era metralhado. Se dirigiu ao oficial e falou em alemão que queria morrer no lugar daquele homem. E o oficial ficou pasmo e perguntou: quem é você? Né? Quem é você? E ele só disse: sou um sacerdote católico, já estou doente. Então, o número do homem que caiu ali pedindo misericórdia foi riscado e no lugar dele ficou o número de Maximiliano Maria Kolbe. E junto com aqueles 9 homens, ele foi para o bunker da fome e por muitos dias sofreu sede, sofreu fome, e em meio a todos aqueles delírios que a fome e a sede fazem a pessoa sentir, ele encerrou a sua vida entre preces e louvores naquela prisão. Foi assim que se cumpriu o que Nossa Senhora propôs. Por que a coroa branca? Porque ele sempre testemunhou sua fé. Foi uma doação que não aconteceu só naquele instante dele ter oferecido sua vida. Foi a doação de toda uma vida de pureza, de testemunho. E a coroa vermelha porque ele foi capaz de dar a vida pelo irmão, como se diz na memória de Maximiliano. Como Jesus. Quem tem maior amor, meu amigo? Quem dá a vida pelo irmão. E Maximiliano encarnou o evangelho em sua vida. Como ele demorou muito para morrer, foram até lá e lhe aplicaram uma injeção letal. Ele terminou de morrer e foi incinerado, como todos aqueles corpos eram jogados numa vala comum. Não teve um sepultamento digno, não teve nada. Depois houve a notícia de que Maximiliano havia morrido. No campo todo ele dava testemunho. Todos os presos sabiam quem ele era. Sempre com um sorriso, sempre rezando. Sempre rezando. Essa é a história de São Maximiliano Maria Kolbe, comemorado no dia 14 de agosto. Que ele possa rogar por nós, por nossas famílias, por todos nós que temos esse apreço, esse carinho pela Virgem Maria. Que mediante o seu exemplo dessa vida de entrega, possamos também nos entregar nas pequenas coisas do dia a dia. Que nossa entrega seja sincera e que essa entrega possa passar pelas mãos de Maria, para que ela fique mais pura até chegar a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Maximiliano, rogai por nós. Até a próxima, se Deus quiser.